A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. E nós estaremos fazendo a leitura da palavra do Senhor a partir do versículo 17. Vamos estudar um pouco hoje pela manhã, dentro dessa nova breve série no livro de Atos dos Apóstolos, a despedida do apóstolo Paulo com os presbíteros da igreja de Éfeso, os nossos irmãos preciosos que eram líderes daquela que era a mais robusta igreja do ponto de vista teológico, e foi plantada pelo apóstolo Paulo naquele recorte inicial das 3 viagens missionárias. Aqui nós encontramos um apóstolo Paulo quase sexagenário, ou quem sabe ele havia acabado de completar 60 anos de idade. 30 longos anos haviam se passado desde que ele havia recebido o Senhor Jesus como Salvador, naquela viagem em que ele estava a caminho de Damasco para perseguir a igreja, para tentar prender e quem sabe matar ainda alguns irmãos que, através de muitos percalços, haviam conseguido chegar à Síria, um país que era vizinho a Israel, e aqueles irmãos, com a graça de Deus, se viram livres das mãos daquele poderoso perseguidor, porque vocês sabem que próximos a Damasco, o Senhor Jesus marcou aquele encontro especial com o apóstolo Paulo. Pois bem, a essa altura, Paulo já havia passado pelo menos um ano na comunidade de Antioquia da Síria, como espécie de pastor auxiliar. Ele já tinha enfrentado pelo menos 3 viagens missionárias, e agora ele deixava a região de Éfeso. Ele visitava algumas igrejas na Europa, as quais ele havia plantado por ocasião da 2ª viagem missionária. Após alguns anos, ele havia reencontrado Lucas, o médico amado, e juntos eles estavam em viagem de volta a Jerusalém. O objetivo era levar informações à igreja de Jerusalém acerca do que havia acontecido por ocasião da 3ª viagem missionária, descansar um pouco em Antioquia e depois viajar até Roma para conhecer pessoalmente a igreja de Roma e finalmente chegar até Espanha. Esse era o projeto do apóstolo Paulo, é isso que ele nos ensina em Romanos capítulo 15. Contudo, por ocasião dessa viagem, Deus começa a se utilizar de homens e mulheres para dizer ao apóstolo Paulo que cadeias e tribulações o esperavam em Jerusalém. Os irmãos tentaram dissuadi-lo e dar conselho para que ele não fosse até lá, mas ele se encontrava intransigente, ele queria ir, esse era o projeto dele. Nós sabemos que chegando em Jerusalém ele foi preso e amargou 4 anos de um cárcere inglório, a princípio em Cesareia e depois em Roma. Portanto, hoje pela manhã nós estudaremos aquilo que Paulo esteve vivendo ao lado dos seus auxiliares antes de ser preso em Jerusalém. Quais foram as informações que ele levou para a igreja de Éfeso e o que ele gostaria de compartilhar com a liderança daquela igreja que era tão cara ao seu coração. Amém? Glória a Deus. Atos capítulo 20, versículo 17. Lucas nos diz: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disseram-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida,
entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que essas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tendo-vos mostrado que em tudo, trabalhando assim, é mister socorrer aos necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com eles. Então houve grande pranto entre todos e, abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele lhes dissera: não mais vereis o meu rosto. E acompanharam-no até o navio. Amém, meus irmãos? Que Deus proponha a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar um pouco mais, em nome de Jesus. Senhor, nós amamos profundamente o Senhor e nós agradecemos pela maravilhosa manhã que o Senhor nos concede. Muito obrigado. Meu Deus, permita que o doce Espírito Santo nos conduza por meio dessa palavra que nós acabamos de ler, de uma maneira simples e objetiva, para que todos nós saiamos aqui, ó Pai, com a plena compreensão daquilo que o Senhor quis de fato nos ensinar, com base nessa palavra maravilhosa. É assim, ó Deus, que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, o apóstolo Paulo estava concluindo a sua 3ª viagem missionária e, de acordo com a orientação que ele estava recebendo da parte do Espírito Santo, provavelmente ele não veria mais a liderança da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era preponderante dentro da dinâmica que o apóstolo Paulo havia planejado para as igrejas que ele havia plantado por ocasião daquelas 3 viagens missionárias. Paulo havia se demorado por pelo menos 3 anos na região de Éfeso. A cidade era mais robusta do ponto de vista teológico, porque Paulo havia fundado uma espécie de seminário primitivo ali. Portanto, sendo orientado pelo Espírito Santo de que provavelmente ele não voltaria mais a Éfeso enquanto pastor, ele precisava levar palavras para aqueles líderes, de modo que eles pudessem servir como verdadeiras colunas e baluartes dentro daquele contexto da Ásia Menor. Portanto, os conselhos que nós encontramos aqui são conselhos importantes, sobretudo para as nossas próprias vidas espirituais. Porque nós encontramos um dos maiores líderes do cristianismo orientando outros líderes acerca de como eles deveriam se comportar dentro da igreja do Senhor. De fato, são palavras preciosas. Portanto, no primeiro momento, Paulo abre o coração com aqueles irmãos e começa a partilhar com eles da sua própria experiência. Contudo, Paulo prefere não ir pessoalmente até a cidade de Éfeso. Eu quero acreditar que seria muito doloroso para o apóstolo Paulo rever todas aquelas pessoas preciosas, as quais ele esteve liderando por cerca de 3 anos. Portanto, ele envia correspondência para a igreja de Éfeso e ele pede para que os presbíteros da igreja viessem a se encontrar com ele no porto da cidade de Éfeso, que era a cidade de Mileto. É isso que Lucas nos diz no verso 17, quando ele escreve: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, essas são as palavras iniciais do apóstolo Paulo. Ele reúne aqueles irmãos e ele começa dizendo o porquê deles não se encontrarem em Éfeso, mas em Mileto, e depois entra propriamente em seu discurso com palavras que me chamam a atenção. No verso 18 ele diz: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. A palavra saber que Lucas usa
para nos falar a respeito das palavras que Paulo usou em seu discurso é muito apropriada. Ela vem de um termo em que, na língua em que o Novo Testamento foi escrito, tem a ver com prestar atenção, fixar os olhos num alvo, passar pelo crivo da mente. É como se Paulo dissesse: meus irmãos, eu gostaria que vocês trouxessem à memória todas as experiências que nós vivemos juntos, desde aquele primeiro dia quando eu cheguei na Ásia. Vocês lembram? Quando eu cheguei aqui, havia apenas um punhado de irmãos que haviam sido pastoreados, discipulados pelo Apolo, que era um pregador fabuloso, mas que nem ainda conheciam um batismo com o Espírito Santo. E vocês lembram, nós oramos juntos, eu impus as mãos sobre vocês, vocês foram cheios com o poder do Espírito Santo, e eu comecei a pregar na sinagoga, até que finalmente fui expulso de lá. Consegui alugar uma casa vizinho à sinagoga, e por cerca de 3 anos eu estive ensinando teologia para vocês, para que vocês começassem a caminhar com suas próprias pernas. Vocês lembram disso? E eu quero acreditar que a liderança da igreja ouvia essas palavras que saíam dos lábios do apóstolo Paulo, e eles concordavam, porque era verdade. E no verso 19 ele diz: vocês lembram como eu servi ao Senhor com toda a humildade, através de lágrimas e provações, por meio das ciladas que os judeus sempre tramavam contra mim aqui? Essa palavra servir que ele usa no verso 19 é a mesma palavra que Lucas usa em Atos capítulo 13, quando está escrito assim: servindo eles ao Senhor, jejuando e orando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Essa palavra servir, leiturgos, significa ser bênção, frutificar onde você se encontra plantado, servir a sua comunidade local. Portanto, no contexto do capítulo 13 de Atos, é como que se Lucas estivesse nos dizendo assim: pelo fato de Barnabé e Saulo serem bênção dentro da igreja de Antioquia, o Espírito Santo resolveu se utilizar deles em outros lugares. Portanto, Paulo apanha esse contexto e conversa dessa maneira com a liderança da igreja. Meus irmãos, vocês concordam comigo que eu somei a essa comunidade, que eu fui bênção aqui, instrumento na mão de Deus para tentar agregar valores às vidas de vocês? Ora, por óbvio que Paulo sabia que ele era uma ferramenta inadequada. Ninguém é utilizado por Deus pelo fato de ser perfeito ou porque tem algo a oferecer a Deus. Absolutamente. Deus nos usa porque Ele é gracioso. Não há nada em nós que fale ao coração do nosso Deus, tudo é graça. Por mais que você estude, se prepare e ande com desenvoltura pelos corredores do saber científico, sempre vai ser a graça por trás, utilizando-se de você. De você mesmo você não tem absolutamente nada. Você precisa receber de Deus a voz que é necessária para que as pessoas deem ouvidos ao Evangelho. Então Paulo diz que procurou ser esse servo, servindo ao Senhor com toda a humildade. Ele poderia, por exemplo, receber uma prebenda da igreja de Éfeso, mas nós analisamos Atos capítulo 19 e a menção aos lenços e aventais que Paulo usava em sua oficina, e quando Paulo não tinha tempo de expulsar os demônios em regiões mais afastadas, as pessoas iam lá na oficina do apóstolo Paulo, pegavam o avental que ele usava e colocavam em cima dos endemoniados e dos enfermos para que o Espírito Santo os curasse. E isso é extraordinário. Um homem assim tinha motivos para ser soberbo, sim ou não? Há pessoas nos dias atuais que ficam tentando jogar o suor nos outros, a toalha ungida, né, irmãos? Fecha o parêntese aqui. Paulo não, ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas Paulo sabia de onde ele havia saído, o que Jesus havia feito por ele, e qual era o projeto de Deus para a vida dele. E para além de tudo isso, havia também aquele famoso espinho na carne que o esbofeteava para que ele soubesse qual era o seu devido lugar dentro da economia do reino. Então ele diz: apesar dos meus defeitos, eu procurei servir a vocês com toda a humildade, chorando, passando por meio de lutas. A palavra provação aqui, tríplices, tem a ver com ser chicoteado, perseguido, maltratado, por conta de todas as ciladas que os judeus preparavam para o apóstolo Paulo. Mas mesmo nesse cenário difícil, ele diz que nunca deixou de pregar o Evangelho, de lhes ensinar coisa alguma proveitosa, tanto publicamente, naquela espécie de seminário que ele havia fundado,
como também de casa em casa. E é interessante notar que Paulo fazia tudo isso no meio das mais severas provações. Escrevendo à igreja de Corinto, lá no capítulo 15, no verso 32, ele diz que em Éfeso ele lutou contra feras. Foi um tempo muito difícil, mas apesar de toda essa luta, ele pregava diariamente naquela escola, visitava os irmãos de casa em casa. Ele vai dizer que ao final dessa jornada de 3 anos, toda a Ásia Menor ouviu o Evangelho. Irmãos, é uma vida profundamente devotada a Deus, é uma vida profundamente entregue ao Senhor sem reservas. E eu quero acreditar que nós deveríamos olhar para um exemplo como esse e dizer também para Deus: Senhor, encontra algo mais que eu possa fazer. Eu louvo a Deus, irmãos, porque todos nós que aqui estamos, pelo menos eu quero acreditar, temos nos esforçado para vivermos uma vida que de fato vale a pena, para combatermos um bom combate, mas há sempre algo a mais que nós podemos fazer. Nós temos que ter cuidado para não confundir mero ativismo com uma vida de serviço de fato. Deus não nos chamou para fazer tudo dentro da igreja. Há dons e há talentos, há chamadas vocacionais que nos orientam quanto ao que nós nascemos para ser. Com base nisso que você nasceu para fazer, meu irmão, dê o seu melhor. Olhe para o exemplo do apóstolo Paulo, um homem que a essa altura tinha um currículo invejável, já tinha escrito algumas das cartas que seriam utilizadas pelo Espírito Santo para compor o nosso Novo Testamento. Tinha motivos para tentar caminhar mais devagar, era um sexagenário, sofrendo todo tipo de perseguição, cheio de todas as cicatrizes que ele já havia conseguido, por ser o maior líder do cristianismo dentro desse momento histórico. Mas ele diz: eu era incansável, apesar das lutas e de todas as dores, eu tentava fazer o meu melhor diariamente. Quando os irmãos não iam até aquela sala que nós alugamos, eu procurava ir na casa deles. Nós olhamos para isso, irmãos, e percebemos que nós podemos nos dedicar um pouco mais. E ele diz: eu jamais deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca se tratava da vida do próprio Paulo. O objetivo de Paulo era tornar o Senhor conhecido, era expandir o conhecimento acerca da maravilhosa cruz ensanguentada do Senhor Jesus. Era isso que preocupava o coração do apóstolo Paulo e que norteava a sua mente. Escrevendo para a igreja de Corinto, Paulo procura dizer para aqueles irmãos que privilegiavam a retórica humana, o saber humano, que ele jamais pregou com o objetivo de agradar a quem quer que seja. Ele diz, 1 Coríntios capítulo 2, verso 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, porque os coríntios, pelo fato de serem gregos, valorizavam isso, as pessoas que falavam bem, com vocabulário rebuscado. Tanto é que eles diziam: Paulo prega bem, então eu sou de Apolo. Paulo prega melhor, eu sou de Paulo. Pedro é mais extraordinário, eu sou de Pedro. E Paulo combate isso dizendo: eu nunca preguei para que vocês dissessem eu sou de Paulo, ou para que vocês dissessem eu sou de Apolo. Pelo contrário, eu nunca falei a respeito do Evangelho com a linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria de Paulo, e sim no poder de Deus. Eu quero acreditar que, conversando dessa maneira com os líderes da igreja de Éfeso, que um verdadeiro filme passava na mente daqueles homens, e eu quero acreditar que eles concordavam que, de fato, apesar de Paulo ser um homem imperfeito, assim como imperfeitos nós somos, que ele de fato era alguém que poderia ser seguido como exemplo. Não é à toa que o Espírito Santo permite que ele venha dizer na palavra de Deus: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Irmãos, para qualquer ser humano dizer algo com tamanha profundidade, se faz necessário, primeiro, muita coragem, e em segundo lugar, tem que ser verdade, porque senão o Espírito Santo diria: opa, aí já é demais, isso aí você não vai escrever não. Mas se ele permitiu, se ele inspirou Paulo a dizer isso, é porque é verdade. Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo.
O que Paulo está fazendo aqui? Ele está preparando o terreno para dizer para aqueles líderes que ele agora avançaria dentro do seu projeto, daquilo que Deus o chamou para fazer, e que a responsabilidade daquele rebanho agora ficaria ao cargo daqueles homens. Você consegue imaginar da continuidade a uma igreja plantada pelo próprio apóstolo Paulo? Então ele diz no verso 22, e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Verso 23, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Pois bem, Paulo entendia que o tempo que Deus havia reservado para ele em Éfeso havia se exaurido, havia chegado ao fim. Ele tinha o objetivo de viajar até Jerusalém, mas a partir de Jerusalém ele não sabia mais o que aconteceria. Porque aquele projeto inicial de levar um relatório da terceira viagem até Jerusalém, passar alguns dias com os irmãos, ir a Antioquia, descansar um pouco e depois viajar até Roma, aparentemente seria frustrado. Por quê? Porque à medida que Paulo ia avançando de cidade em cidade, Deus se utilizava de alguém e dizia: Paulo, em Jerusalém coisas ruins acontecerão com você. Você vai ser perseguido, humilhado. Seria interessante que você não fosse. E Paulo diz: irmãos, é responsabilidade de vocês dar continuidade a esse trabalho. Ele está dizendo isso nas entrelinhas. Mas por gentileza, orem também por mim, para que Deus me conceda graça, porque eu não pretendo mudar os meus planos. E é interessante que à medida que a viagem avança, que Deus fala de uma maneira cada vez mais clara. Por exemplo, lá em Atos capítulo 21, versículo 4, olhe para Atos 21, 4, na sua Bíblia. Atos 21, 4, Paulo se encontra na cidade de Tiro, ele já se encontra naquela região do Oriente, a Ásia já ficou para trás. Então Lucas nos diz assim em Atos 21, 4, encontrando os discípulos lá na cidade de Tiro, permanecemos lá durante 7 dias. E eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. 7 dias, Deus usando os vasos dele para dizer: não vai para Jerusalém, não vai para Jerusalém. Irmãos, eu me conheço, primeiro conselho que eu recebesse eu dizia: amém, eu não vou mais não, pode descansar o coração. Paulo era mais apaixonado que eu. 7 dias, não vai, não vai, não vai. E Paulo: eu vou. Nós vamos. Atos 21, capítulo 10, eu gosto dessa passagem. Paulo agora se encontra em Cesareia Marítima, hospedado na casa de Filipe, um dos diáconos da igreja de Jerusalém. Filipe tinha 4 filhas, todas elas pregavam o evangelho, e estando hospedado na casa dele, acontece assim. Atos 21, 10, demorando-nos ali alguns dias, no caso em Cesareia, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele as próprias mãos e pés, declarou: isso diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Verso 12, quando nós ouvimos essas palavras, no caso os amigos de Paulo, tanto a gente como as pessoas daquele lugar, Filipe, as filhas, a esposa, a família, os vizinhos, nós começamos a implorar a Paulo que ele não fosse para Jerusalém. O povo se desesperou, irmãos, porque agora a coisa era visual, estava um profeta poderoso, todo amarrado, dizendo: vai ser desse jeito. O povo cai aos prantos, começa a chorar. Irmãos, aí Paulo diz assim, verso 13, por que é que vocês estão chorando? Quebrantando o meu coração. Eu estou pronto não apenas para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do meu Senhor Jesus. E o povo não ficou quieto não, eles continuaram, verso 14. Lucas diz: como porém não persuadimos, conformados dissemos, seja feita a vontade do Senhor. É muita convicção, não é, irmãos? É uma convicção extraordinária. Esses últimos dias eu fui profundamente impactado
por fazer uma leitura de algumas biografias missionárias. Eu havia comprado algumas, elas estavam lá numa espécie de lista de leitura. E nesse intervalo de tempo, entre o primeiro e o segundo período, há férias nos seminários, e eu resolvi fazer uma leitura que me agradasse, para não ler apenas para dar aula e tudo mais. Então vamos ler aqui o que fala ao coração. E eu li duas biografias, de uma missionária chamada Gladys Aylward e de uma missionária chamada Isobel Kuhn. Meus irmãos, que histórias extraordinárias. Ambas serviram na China. Elas serviram naquele princípio de século XX, entre 1910 até 1940, 1950. Foram perseguidas por ocasião da grande revolução comunista na China. Elas pegaram uma China aberta e livre para a pregação do Evangelho e viveram a transição de uma China que passou a perseguir cristãos. E as vidas dessas mulheres foram extraordinárias. E o que mais falou ao meu coração é que a Gladys, ela recebeu a Cristo já com a idade avançada. Ela vinha de uma família muito humilde e ela sobrevivia auxiliando famílias, trabalhando como diarista, como uma empregada doméstica. E ela se viu tão apaixonada por Jesus e começou a se perguntar: onde o Senhor gostaria de se utilizar de mim? E ela começou a ouvir falar a respeito da China. Ela não sabia nem para que lado era a China. E ela vai a uma estação ferroviária sozinha. Chega no guichê e começa a conversar com o rapaz que vendia as passagens. Moça, eu queria saber do senhor como eu faço para ir para a China. O rapaz a princípio pensava que era brincadeira, mas como ele viu que era sério, começou a explicar: olha, para sair da Inglaterra, chegar na China é muito difícil. Ele começou a falar das viagens de trem, de barco, da fortuna que aquilo envolvia, até que finalmente ela falou o seguinte assim: escreve para mim mais ou menos aí no papel, como é que eu faço para chegar lá? E o que foi que ela fez? Ela implorou para aquele funcionário do guichê fazer uma poupança para ela. Eles calcularam a despesa, aí ela recebia o salário de empregada doméstica, todo mês ela pagava as contas, separava um pouquinho e ia lá e depositava na mão dele. Isso durou um tempo, irmãos, grandioso, até que finalmente o rapaz falou: Gladys, o valor está completo. Agora você tem que conseguir algumas roupas de frio, preparar a tua mala e embarcar no trem. Ela vai, diz para a família que realmente tinha conseguido dinheiro e vai para alguns bazares, para alguns brechóis para comprar roupas de frio. Só que ela não conseguia comprar nada, ela não conseguia comprar a passagem. Aí uma amiga falou para ela: eu tenho um casaco de frio, mas ele está sem as mangas, que eu cortei para usar com suas calças, que o frio é muito grande aqui. Ela falou: se você me emprestar eu vou, só não sei se eu devolvo um dia. E dessa maneira ela viaja, irmãos, para atravessar a Sibéria com um casaco sem as mangas, e levou duas malas. Em uma ela levou o pijama e um par de sapatos, que seriam botas para neve, e na outra uma chaleira e duas panelas para fazer chá e arroz, que ela soube que chinês tomava chá e comia arroz. E eu li essa biografia, eu dizia: meu Deus, é muita paixão. E as pessoas diziam: quando você chegar lá, o que é que você vai fazer para sobreviver? Ela dizia: eu vou encontrar uma família que possa me acolher, eu vou trabalhar como empregado e nas horas livres eu vou falar de Jesus. Tentem ler essa biografia para vocês descobrirem a obra extraordinária que Deus fez através dessa mulher. Fundando orfanatos, cuidando de crianças refugiadas de guerra, falando de Jesus nas regiões mais perigosas da China comunista. É de partir o coração, irmãos, quando nós olhamos para nós e percebemos que Deus tem nos dado tanto, e às vezes a gente não usa o potencial que temos. O chamado da Gladys foi dessa maneira. E a Isobel, ela era diferente, ela teve outras oportunidades, frequentou grandes escolas, se formou na universidade, conseguiu diplomas com láureas humanas, casou-se bem com um missionário poderoso. Portanto, eu olho para as duas missionárias, e a Gladys seria como Ezequiel, que Deus usou para falar para a plebe, para o povão. E a Isobel seria Daniel dentro dos palácios da Babilônia, falando para outras pessoas. Chamados distintos no mesmo momento histórico, mas duas grandes mulheres que serviram de uma maneira extraordinária para a maior glória de Deus. E por que, lendo as biografias, eu lembrava tanto de Atos capítulo 20? Porque em ambos os casos, quando a China se tornava comunista, chegavam as informações: se vocês não saírem da China, vocês vão morrer, vão perder tudo que têm, vão perder seus filhos e vão assassinar vocês. E aquelas mulheres permaneciam. No caso da Gladys, ela nunca casou, solteira, sendo perseguida. Mas
permaneceram naquele lugar até que finalmente perceberam que a missão que Deus havia reservado para elas ali havia se exaurido, havia chegado ao fim. E nós precisamos dessa convicção em nossos corações, irmãos, de que nós estamos no lugar certo, vivendo para a maior glória de Deus. Para a maior glória de Deus. Então Paulo agora olha para os líderes da igreja e de uma maneira muito solene ele diz, verso 25, agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Preguei todo o conselho de Deus, para a edificação de todos vocês. E o pessoal agora fica a se perguntar, mas Paulo, será que você não pode ficar um pouco mais, cuidar um pouco melhor de nós? E Paulo, não, a responsabilidade agora é de vocês. E mais, verso 28, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Paulo sempre dava esse conselho a homens preciosos, é o mesmo que ele dá a Timóteo no capítulo 4 da primeira carta. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Paulo sabia que Deus primeiro trabalha em nós, para depois trabalhar a partir de nós. Então ele orientava os líderes da igreja a princípio cuidarem bem das suas próprias almas eternas, para que dessa maneira eles pudessem cuidar das almas dos demais. Tenham cuidado primeiro com vocês e depois cuidem do rebanho, um rebanho que não pertence a vocês, mas que foi comprado pelo sangue precioso de Jesus. Vocês têm ideia do valor que uma alma possui? Uma alma que foi comprada pelo sangue de Cristo. Há pessoas que olham para as dificuldades que a igreja às vezes se encontra enfrentando e dizem o seguinte, a igreja vai de mal a pior. Olha a situação da igreja. Essas pessoas às vezes não conseguem concluir que Jesus jamais sangraria por nós, das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Olha, irmãos, para depois nos abandonar a nossa própria sorte. Vocês acham que ele faria isso? Jesus não apenas nos comprou com o seu sangue, ele tem nos conduzido. A igreja se encontra da exata maneira que Jesus sempre planejou para ela, no exato lugar onde ela deve estar. E chegará um dia, irmãos, em que todos quantos foram comprados lá no Calvário receberão a Jesus como Salvador. E quando esse dia finalmente chegar, nós estaremos em casa. Nós voltaremos para aquele lugar glorioso, irmãos, e permaneceremos na presença do nosso Redentor pelos séculos dos séculos. E todos nós precisamos ter essa consciência da importância que uma alma eterna tem. Portanto, para que aqueles pastores estivessem cientes dessa responsabilidade, Paulo lhes alerta para os prováveis perigos, para os grandes problemas que seguramente eles enfrentariam, e esses problemas, eles atravessam gerações, porque enquanto a igreja caminha de uma maneira alvissareira sobre a face da terra, esses mesmos problemas acompanham a igreja meio que de uma maneira paralela, são problemas que caminham junto conosco. Paulo diz, verso 29, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. O que é que Paulo está dizendo para a liderança da igreja no exato momento em que ele estava saindo? Assim que eu retirar os pés dessa igreja, os lobos tentarão entrar. E por que Paulo dizia isso com tanta convicção? Porque enquanto ele estava lá, os lobos já estavam tentando. Por óbvio que quando ele saísse, eles sentiriam que a oportunidade finalmente havia chegado. E eu quero dar um conselho muito importante para a igreja do Presente Metz. Há lobos tentando entrar nas famílias de vocês.
Há lobos tentando entrar nos relacionamentos de quem está namorando, de quem é noivo. Há lobos tentando, meu irmão, atrapalhar a maneira com que você se comporta na sua empresa, o testemunho que você dá na sua rua. Há lobos que ficam sussurrando no seu ouvido dizendo: sai daquela igreja, aquela igreja não serve. Ah, aqueles pastores não pregam nada com nada. Ah, pastor só serve para ganhar dinheiro. Olha como eles se vestem, olha onde eles moram, olha o que eles fazem. Pastor vive lá, regalado, deitado em berço esplêndido, e você está aí, bobão, trabalhando, dando o teu dízimo, a tua oferta. Deixa de ser tolo. Isso é lobo. É o tirano da sua alma. É o vil e desprezível perasmós, é o tentador, meu irmão, querendo desestabilizar a tua vida espiritual, afetar a tua família, a maneira com que você tem caminhado com o Senhor. Primeira característica do lobo: ele não tem coragem de confrontar o pastor, porque ele sabe que o pastor tem um cajado para as ovelhas e tem a vara para dar na cabeça do lobo. O lobo, vai assistir um documentário no Discovery Channel. O pastor está cuidando do rebanho e há os cães de uma raça específica que ajudam os pastores, eles estão dispostos a morrer por uma ovelha. Vai assistir, é de fazer chorar. Os machinhos, eles vão marchando ali ao redor do rebanho. Mas em todo o rebanho, há sempre ovelhas que adoecem, ovelhas que ficam para trás, e elas deixam de caminhar dentro da malhada, dentro do rebanho. E o pastor, naturalmente, ele não tem condições humanas de cuidar do rebanho, e sempre se preocupar com aqueles que estão ficando para trás. E é justamente aí que reside o problema, porque o lobo que lidera a matilha, ele não ataca o rebanho, porque ele vai se dar mal. O pastor está ali, os cães estão ali. O que é que o lobo faz? Às vezes ele caminha dias, meses, esperando a ovelha enfraquecer e ficar para trás. E quando a ovelha fica para trás, é justamente essa que o lobo ataca. O que é que o tentador procura fazer, meu irmão? Minar a sua resistência. Dizer que você não é visto, dizer que você não é amado, que as pessoas não lembram de você. Ah, você fez aniversário, as pessoas não lembraram, ninguém te ama naquela igreja. Ah, você adoeceu, ninguém te visitou. Eles querem trazer esse sentimento de autocomiseração, que você é a última bolachinha do pacote. Aí daí a pouco você está perdendo a alegria, está perdendo a motivação, você não senta mais no mesmo lugar. Vocês sabiam que ovelha senta no mesmo lugar? Preste atenção, todo mundo aqui senta no mesmo lugar. Quando senta num lugar diferente, quem senta naquele lugar fala assim: sentou aqui hoje por quê? Foi que houve. Mas quando a pessoa está triste, a primeira coisa que ela faz é sentar lá no fundão. Nada contra quem senta no fundão, irmãos. Alguém tem que sentar atrás, né? Mas o cara senta lá no fundão, aí faz aquela cara de ninguém me ama. E se cantar aquele louvor, não precisa ser reconhecido por ninguém, meu irmão, acaba berra. E de quem é a culpa? A culpa sempre vai ser do pastor. Se você está aqui, se você é vocacionado para ser pastor, seja bem-vindo, meu irmão. Você um dia vai ser o culpado também. Meu irmão, não é o pastor que vai te levar para o céu, não. O pastor é alguém que meramente te ajuda. Olha para mim, eu tenho os mesmos defeitos que você. Se você for confiar em mim, vai para o inferno eu e você. Que a gente vai se agarrar chorando, eu não valo nada, você também, pronto. Entendeu? Pare de olhar para mim, meu irmão. E olhe para mim enquanto alguém que está tentando imitar a Cristo, mas quem é perfeito é Ele. Eu não sou perfeito, eu não vendo perfeição a absolutamente ninguém. Em algum momento eu vou te frustrar, eu vou te magoar. A nossa igreja tem, sabe lá Deus quantas pessoas, umas 200 pelo menos. Você acha que eu tenho condições de lembrar do aniversário de todo mundo? Eu não lembro nem o que eu tomei café hoje, meu irmão. O ideal era que a nossa igreja fosse como a igreja dos puritanos, que tinha 15, 20 membros, morava todo mundo na mesma rua. Aí você sabia quem era todo mundo, mas na dinâmica que a gente vive, nós temos pessoas que congregam conosco aqui, que sai de 7 da manhã para trabalhar, chega de 7 da noite, tudo que ele quer é tomar um banho, jantar, dar um beijo na esposa e saber como foi o dia dos filhos. Aí o pastor vai estar lá, meu irmão. Você entende? Há um momento em que nós precisamos caminhar juntos e andar juntos, mas do ponto de vista humano, eu não tenho como colocar você nos meus braços e levar você até o céu. Eu não posso fazer isso nem pelos meus filhos. Lute por sua alma eterna, meu irmão.
O que é que você tem que fazer? Use critérios, faça uma avaliação da nossa comunidade. O que é que a gente está pregando aqui? Quais são o tipo de louvores que a gente canta? Quem é que a gente separa para fazer parte da liderança? O que é que a gente faz com os recursos? Há uma visão missionária? Nós sustentamos missionários no campo, nós queremos expandir, nós oramos por missões. Qual é a nossa teologia, o que nós pregamos, quem são os nossos referenciais? Com quem é que nós temos comunhão? Quais são os locais que nós frequentamos? Onde é que nós, pastores, pregamos? Avalie isso. Como nós cuidamos das nossas esposas, a educação que nós damos para os filhos, qual o nosso nome no comércio, a gente compra e paga, promete e cumpre. Vai vasculhar, meu irmão, faz igual o povo fez com Daniel no capítulo 6. Queriam derrubar Daniel, primeira coisa que fizeram, ele é político há 70 anos, deve ter um caixa 2, deve ter um amante, deve ter filhos fora do casamento, foram procurar em Daniel, sabe o que é que acharam? Nada! Porque por mais que nós estejamos cheios de escândalos e maus exemplos, há um remanescente fiel, meu irmão. Aí o que é que Paulo está dizendo? Se preparem, porque os lobos vão tentar entrar. E sabe o que é frustrante? Sobretudo para o pastor, é que ele não consegue controlar se aquela ovelha vai ser de fato atacada pelo lobo ou não, porque depende muito da ovelha. Perceba, meu irmão, nós estamos no melhor culto da semana para mim. O domingo de manhã para mim é espetacular. Olha quantas cadeiras vazias, irmãos. O que é que eu posso fazer? O que é que a igreja pode fazer? Meu irmão, eu não posso pegar o meu carro, sair de 5 horas da manhã, alugar um ônibus. Meu irmão, você tem que caminhar. Você tem que vir. Vai ter culto hoje à noite. Provavelmente alguns irmãos não vão vir também. Há motivos que são justificáveis, meu irmão, mas há outros motivos que não são. O cara quer ir na feijoada, o cara quer ir no churrasco, o cara quer maratonar aquela série, o cara quer simplesmente ficar em casa sem fazer nada. E às vezes isso perdura dias. Meu irmão, olhe para a sua alma que é eterna. E caminhe. E caminhe. Porque no final das contas, desculpas não vão colar. Você vai chegar diante daquele grande trono branco, aí diga assim: foi culpa do meu pastor. Foi culpa daquele grupo que eu fazia parte. Eu não fui o crente que eu deveria ser porque ninguém me amava, Senhor. E Deus vai olhar nos seus olhos, e eu digo nos seus olhos me referindo à igreja como um todo, e vai dizer: eu te conheço, meu irmão. Eu conheço o teu coração. Entendeu? Pois bem, Paulo diz: portanto, vigiai. Vigiai a liderança, vigiai as ovelhas. Por quê? Porque por 3 anos, de noite e de dia, eu não cessei de aconselhar vocês com lágrimas, de que os dias seriam difíceis. Agora, pois, eu encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos aqueles que são santificados. O que é que Paulo está dizendo? Eu vou encomendar vocês a Deus e a palavra de Deus, porque provavelmente alguns aqui, infelizmente, se é de partir o coração, vão ficar pelo caminho. Isso é de partir o coração, irmãos. E sabe o que é pior? É que do ponto de vista espiritual, o pastor sabe quando o lobo tragou. Você entendeu? Há N características. Há N características. Você já viu aqui, alguém aqui, você não precisa ser veterinário não, mas você já viu um animalzinho doente? Você tem um cachorrinho de estimação, um gatinho, quando ele está doente, como é que ele se comporta? Primeira característica, quando uma pessoa não está saudável espiritualmente, ela não consegue encarar o pastor. O cara está bem, o cara está feliz espiritualmente, ele tem um bom dia para a liderança, ele tem uma paz do Senhor, senta no lugarzinho dele, ele tem um abraço para quem está precisando, ele tem uma palavra. Quando a pessoa não está bem, você fala assim: meu irmão, a graça e a paz do Senhor. Ele fala assim: amém. Ele sabe o que é que ele tem conversado nos bastidores, ele sabe o que as pessoas têm sussurrado no ouvido dele, e ele está perdendo as forças para se defender disso. Daí a pouco ele começa a acreditar, aí ele começa a peregrinar, uma verdadeira jihad espiritual de igreja em igreja. Por quê? Porque o lobo disse para ele que aquele pastor não era bom, que aquela comunidade não era saudável. Agora ele vai procurar um pastor que seja o quê? Bom. E uma igreja que seja o quê? Saudável. Perfeita. E sabe quando é que ele vai encontrar?
Ele não vai encontrar nunca, porque Emanuel traçou o projeto assim: perfeito sou eu, mas os pastores vão ser imperfeitos. Perfeito sou eu, mas a igreja vai ser imperfeita. Chegará o dia em que o pastor vai ser perfeito, porque a igreja vai ser perfeita. Mas nesse dia, irmãos, nós não vamos mais precisar de pastores, porque a palavra não precisará mais ser pregada, porque você vai ver a palavra com seus próprios olhos. Nem do sol você precisará, porque a glória dele te iluminará. Não precisarão mais de diáconos e presbíteros para servir a ceia. Ele vai te dar com as mãos dele e te dar um nome que só você conhecerá. Você tem ideia do que é intimidade assim? Pois bem, aqui, irmãos, imperfeição. Aqui nós vamos nos magoar, nós vamos nos frustrar. Nós não agendamos amanhã, dia 11 de julho, eu vou magoar o meu irmão. Quem é que faz isso? Não, ninguém agenda isso. Mas isso acontece sim ou não? Porque nós somos imperfeitos. O pecado é um acidente em nossas vidas. Dos dois, um. Ou você pode olhar para o evangelho que diz: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Ou então você vai se sentar no seu lugarzinho e achar que você é a última bolacha do pacote, que você é a pessoa que mais sofre na igreja, que ninguém te ama, que ninguém te vê. E, meu irmão, isso é um desperdício de alegria muito grande. Fuja do lobo, meu irmão. Fuja do lobo. Fuja daquilo que as pessoas têm sussurrado no seu ouvido. Faça a sua própria avaliação. O que é que você vê? Converse com Deus. Busque orientação dele. E enquanto você puder, meu irmão, caminhe próximo da sua liderança. Caminhe próximo da sua liderança. Eu não sei vocês, mas às vezes eu estou passeando em algum lugar, sobretudo quando é um ambiente assim que tem mais pessoas, né? A gente vive uma época de violência, e é muito comum, às vezes você está caminhando em um local, passa aquela guarnição de policiais, aquela equipe de policiais, né? Eu não sei vocês, mas passa uma equipe de policiais e eu estou aqui, ó, pertinho deles, né, irmão? Ora, começou a confusão, você corre para perto? Você corre para onde? Para longe. Não é assim não? Só que no reino espiritual, irmãos, às vezes é diferente. Começa uma fofoquinha aqui, começa um disse, me disse aqui. O que é que as ovelhinhas do Senhor fazem? Elas correm para onde? E foi? Não. Sério, meu irmão, isso são ervas daninhas para o seu coração. Corra para longe, esteja perto da sua liderança. Entendeu? Quando nós estamos doentes, nós procuramos o pior médico, é assim? Quando nós temos uma lide na justiça, procuramos o pior advogado, é assim? Não. Espiritualmente falando, meu irmão, você deve procurar da mesma forma a melhor liderança para cuidar da sua alma, que é eterna. O seu corpo físico vai voltar a ser pó. Uma lide na justiça vai trazer problemas meramente materiais. Se você for preso, no Brasil, no máximo, são 30 anos de cadeia. Não se preocupe. Mas se você perder a sua alma, meu irmão, é a eternidade no inferno. Entendeu? Para um problema de 30 anos, no máximo, você quer o melhor advogado. Para um problema que é eterno, às vezes você não se preocupa em procurar o melhor pastor, o melhor pregador. E isso para a glória de Deus. Então, olha para o conselho de Paulo. Ele conclui: meus irmãos, vamos terminar. De ninguém cobicei prata, de ninguém cobicei ouro. Eu nunca estive à procura das roupas de ninguém. Vocês sabem que estas mãos serviram para aquilo que me era necessário, tanto para mim, como para aqueles que estavam comigo. Sabe o que é que Paulo estava dizendo? Eu não sou mercenário. Estou preocupado com o dinheiro de ninguém. De ninguém. Meus irmãos, as ofertas da igreja são as ofertas da igreja. Os dízimos da igreja são o dízimo da igreja. Eu até falei isso aqui em uma pregação passada. E eu só reitero, nós nos conhecemos aqui, nós somos uma família há tantos anos, irmãos. Vocês acham que eu ia abrir mão da minha comunhão com Deus por conta de dinheiro, irmãos? Abrir mão daquilo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário, para ter um tesouro aqui na terra, se eu tenho certeza absoluta que há um tesouro reservado para mim na glória, jamais. Jamais, irmãos, eu louvo muito a Deus. Eu sou suspeito a falar porque a igreja do Presidente Médici é uma igreja que está no meu coração, mas nós temos vivido dias belíssimos aqui, irmãos, para a glória de Deus. No dia em que Deus disser: a jornada de vocês no Presidente Médici chegou ao fim, e Deus nos levar, ao pastor Rony, a mim, ao pastor Jorge, ao pastor Eudo, qualquer de nós para qualquer um outro lugar, irmãos, eu creio que Deus vai nos dar
o presente de pregar essa mesma mensagem de Paulo. Nunca cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Essas mãos serviram para colocar o pão na mesa da minha família, irmãos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Como tudo isso que Paulo compartilhou com a igreja era verdade, verso 37. Houve grande pranto entre todos e, abraçando afetuosamente a Paulo, os irmãos o beijaram, entristecidos especialmente pela palavra que ele disse: vocês não verão novamente o meu rosto. Então, finalmente, toda a liderança da igreja de Éfeso acompanharam o homem até o navio. Amém? Portanto, nós temos a despedida de um dos maiores líderes do cristianismo, da igreja, onde ele permaneceu mais tempo. E eu quero acreditar, irmãos, que o ponto alto dessa mensagem foi justamente o conselho que o apóstolo Paulo deu para que aqueles irmãos estivessem sempre atentos aos problemas que podem surgir ao longo da jornada. Proteja a sua alma eterna, meu irmão. Proteja o seu coração. Proteja o seu coração. Cuidado com os lobos. Cuidado com os lobos. Eles andam espreitando o rebanho. Cuidado com os comentários. Cuidado com os bastidores. Cuidado com aquela conversa que só você e a pessoa pode saber. Porque não há nada oculto que um dia não seja revelado. Tá certo? E mais, irmãos, se um dia o pastor Rony e eu, o pastor Jorge, o pastor Hildo, precisarmos ter qualquer conversa com os irmãos, a gente não vai dizer a outra pessoa para a pessoa dizer a você não. Tenha certeza absoluta que provavelmente quando um culto desses aí terminar, irmão fulano, por gentileza, você pode vir aqui, eu preciso conversar com o irmão e nós vamos conversar com você. Tá bom? A gente não vai mandar recado para ninguém. Por quê? Porque a gente não recebe recado de ninguém. Vocês entendem isso, irmãos? Assim como Jesus, a nossa palavra é sim, sim e não, não e pronto. Por que é que eu me preocupei tanto com isso e dentro dessa breve série eu escolhi o capítulo 20? Porque, infelizmente, ao que parece, a liderança da igreja de Éfeso não conseguiu vencer os lobos. Isso não é triste? Esse encontro de Paulo com os presbíteros de Éfeso aconteceu em algum momento por volta do ano 58. Por volta do ano 90, cerca de 30 anos depois, João é levado à ilha de Patmos e Jesus vai conversar com João. E Jesus manda uma carta para a igreja de Éfeso. E dentre todos aqueles grandes elogios, conheço as tuas obras e o teu labor e a tua muita perseverança, e que pusestes a provas aqueles que se chamavam apóstolos e não eram, e os achastes mentirosos. Infelizmente, um dia os lobos conseguiram entrar, e a igreja de Éfeso perdeu o vigor, perdeu a beleza, perdeu a motivação, tudo aquilo que eles haviam lutado tanto para conseguir. E Jesus olha para a igreja de Éfeso, irmãos, que é a minha igreja favorita, e diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Não é forte isso? A igreja começou muito bem, mas não terminou nada bem. Conselho de Jesus para a igreja de Éfeso são 3. Lembra-te, pois, de onde caístes. A ideia de lembrar é trazer a memória. Lembra lá quando você deu ouvido ao lobo. Foi o que aconteceu. Por que foi que você parou de caminhar? Segundo conselho, arrependa-se. Arrepender é mudar de quê? De vida. Volte, meu irmão. Volte. Seja quem você é, use os seus dons, use os seus talentos. Você vai parar de andar? Vai deixar de lutar por sua alma eterna? Não. Arrependa-se. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta. Volta depressa. Volta depressa. Senão, eu virei até você e retirarei da sua vida o meu candelabro. É um símbolo da presença do Espírito Santo na vida do cristão, viu, irmãos? Em nome de Jesus, isso não vai acontecer. Porque nós vamos perseverar e nós vamos lutar e vamos vencer os lobos. Amém?